ano, milhares de jovens deixam o Brasil para tentar a sorte no exterior. Mas ao chegarem ao destino, o que era sonho se torna pesadelo. Violência, abuso sexual. Esta é a realidade do tráfico internacional de mulheres. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos no estúdio hoje a professora Angelita Lima, que é da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e que participou da pesquisa Tráfico de Mulheres em Goiânia, olhares sobre as necessidades das mulheres traficadas. Olá, Angelita. Olá, Camila. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista com a Angelita, a gente traz agora para você uma matéria especial feita pelo Conexões sobre o tema. De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 200 milhões de cidadãos são migrantes internacionais. Quase metade desse número corresponde a mulheres que fazem uma tentativa arriscada de buscar uma vida melhor. Longe de casa, elas se descobrem como a principal mercadoria de um negócio que movimenta milhões, o tráfico de pessoas com fins de exploração sexual. Se um traficante leva uma garota aqui de Goiânia para o exterior, cerca de 30 mil dólares ele vai receber. Depois de um certo tempo que essa garota está com ele passa para um outro traficante. Do tráfico de seres humanos, 74% é tráfico de mulheres. Movimenta cerca de 9 bilhões de reais nesse país e só perde para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Em Goiás, as estatísticas da Secretaria de Relações Exteriores revelam que entre 400 e 500 mil pessoas vivem fora do estado. Perdidas dentro desse grupo, ainda pouco conhecido pelos órgãos governamentais, estão as escravas do sexo. O que a gente tem percebido a garota foi aliciada, foi para o exterior e lá ela contraiu uma dívida, ela tem uma dívida muito grande com esses traficantes. O que os traficantes têm feito? Te dou sua liberdade se você for ao Brasil e conseguir trazer uma outra garota. Então o que nós temos percebido, assim com muita constância, é que agora aquela mulher que foi para o exterior, ou mesmo que já foi aliciada anteriormente e se encontra aqui no Brasil, ela começa a aliciar, seduzir, fazer essa proposta para sua vizinha, para sua irmã, para sua prima, para sua melhor amiga. Em todo o Brasil, as mulheres que são traficadas para a prostituição são jovens. A maioria possui filhos, mas não tem companheiro e é responsável pelo sustento da família. O projeto passa muito pelo sonho da mulher, sonho de melhores condições de vida, de encontrar seu príncipe encantado, conseguir coisas que ela tem muita dificuldade de conseguir no nosso estado, no nosso país. Na maioria das vezes, essas mulheres não acham que vão ser traficadas por exploração sexual, elas acham que vão uma profissão de modelo. A legislação prevê reclusão de 3 a 8 anos a quem promover ou facilitar o tráfico de pessoas com fins de exploração sexual. Mas as investigações nem sempre conseguem chegar aos verdadeiros donos deste negócio. Então, às vezes, esse acusado, ele apenas paga cestas básicas ou prestações pecuniárias. E aí a gente observa também que muitos processos ficam suspensos justamente por isso, porque esses acusados são de outros países e eles não são encontrados. Aí é uma outra problemática, não encontrar o acusado, não identificar esse aliciador, essa vítima que é tratada como mera testemunha. Por isso, a recomendação é desconfiar sempre. Cuidado com desconhecidos que prometem ótimos empregos no exterior. Desconfie de casamentos arranjados por agências internacionais. Verifique a seriedade de agências de modelos e empregos. Não entregue seus documentos a ninguém. Deixe contatos com a família no Brasil. E procure saber onde está o consulado ou a embaixada brasileira no país de destino. Em caso de problemas, é nesses lugares que você deve pedir ajuda. Eles usarão sim a força quando a vítima já estiver lá. Uma garota dessa, se ela fizesse alguns poucos questionamentos, ela se salvaria. Por exemplo, quem é que vai pagar a minha passagem para a Espanha, para a Suíça, para a Itália? Quem é que está pagando essa passagem?
Quem é que vai pagar o meu passaporte? Quem é que vai pagar a mala que eu não tenho? As novas roupas? Quem é que vai pagar o meu hotel? Quem é que vai pagar o aluguel daquela casa em que eu vou morar no exterior? Bom, Angelita, então, quais seriam esses números do tráfico de mulheres em Goiás? Dá para tornar preciso aí quantas mulheres ou quantas pessoas já deixaram o Brasil? Olha, Camila, metodologicamente é impossível dizer, não em relação a quem deixa o Brasil ou quem deixa Goiás, mas em relação ao número exato de mulheres envolvidas na situação de tráfico. De 300 a 500 mil pessoas de origem de Goiás estão fora do estado ou viajaram para o exterior. Agora, isso quer dizer, isso indica um fluxo muito alto de migração, mas isso não significa que todas essas pessoas estejam envolvidas em situação de tráfico, né? Agora, mas já é um dado para se pensar. O outro número é em relação aos processos na Justiça Federal de Goiás. Nós realizamos a pesquisa e encontramos 66 processos na Justiça Federal de Goiás, desenvolvidos a partir de 2000 até 2010. Isso significa, e esse dado também indica que que Goiás é o estado que tem mais processos relativos ao tráfico de pessoas. Também não podemos dizer que isso significa que é o estado com maior número de tráficos. Indica uma atuação da Justiça Federal que chegou a essa realidade, a esse número. Mas nós não podemos dizer, a partir disso, dizer que é o estado com maior número de pessoas traficadas. Agora, também há um outro dado que quando nós manipulamos esses processos, quando nós estudamos, né, nós também descobrimos que cada processo ele não é relativo a uma pessoa, geralmente ele leva a uma quadrilha, a histórias e narrativas de outras pessoas e chegamos aproximadamente a um número de 660 mulheres em situação de tráfico, ou que foram traficadas, ou que foram extraditadas, ou que estavam no processo de saída e que disso gerou um processo na Justiça Federal. E aí as mulheres que conseguem voltar ao Brasil, que chegam a entrar com algum processo, geralmente como elas são tratadas pela Justiça, aí, pelo sistema, essas mulheres são consideradas vítimas ou participantes desse crime? Nos processos, essas mulheres, elas são chamadas para atuarem como testemunhas, elas não são ali vistas como vítimas, isso é da dinâmica do processo judicial. Então elas estão ali para reconhecer o criminoso, ou a criminosa, o aliciador, ou a aliciadora, está ali para cumprir esse papel. Por outro lado, se essa mulher saiu em situação de migração não documentada, que são casos recorrentes, é comum, essa mulher, na verdade, ela se sente mais como quem cometeu um crime do que como quem é vítima do tráfico. Isso dificulta ainda mais ela se reconhecer como uma pessoa que tem direitos a atendimento, a atenção, ela se reconhecer como numa situação de tráfico e leva também as visões distorcidas tanto pela rede de atenção às mulheres quanto pelo próprio poder judiciário ou pela própria sociedade, a própria imprensa quando divulga de uma forma estereotipada. Então tudo isso cria uma situação em que essa mulher, na verdade, ela não tem uma atenção voltada para as suas necessidades de uma pessoa, de uma cidadã que foi violentada, que teve seus direitos usurpados, né? Ela acaba sendo, às vezes, até culpabilizada, né, por ter entrado numa rede do crime. Então, isso significa que o Estado de Goiás, a cidade de Goiânia, a Grande Goiânia tem que pensar, tem que fortalecer políticas de atenção a essas mulheres. Por outro lado, os profissionais da rede de atenção, que aí a rede de atenção ela não é só voltada para a questão da saúde, tem o atendimento à saúde, a saúde mental, a reinserção no mercado de trabalho, a educação, o processo educacional, quer dizer, tem uma série de ações que envolvem a atenção a essa mulher, que às vezes os profissionais dessas áreas, mas em especial na área de saúde, da saúde mental,
às vezes também são formados com um preconceito, com uma visão distorcida sobre essa mulher, que já tem dificuldade de se reconhecer como cidadã, que tem direitos, ao contrário, ela se sente parte de uma rede criminosa, né? Ou ela se sente ou envergonhada por uma questão moral, uma vez que o tráfico ele é confundido, a gente nunca sabe se é intencionalmente ou se é uma ausência de um conceito, mas ele é confundido com as pessoas que trabalham no mercado do sexo. Então esses profissionais às vezes carregam esses preconceitos e isso impede dessas profissionais admitirem que estão diante de uma pessoa que é vítima do tráfico ou até aceitar que essa pessoa tem direitos a tratamento. Então, a tratamento, a atenção, a uma continuidade, não é só um remédio ou só uma atuação localizada, mas uma continuidade nessa atenção. Nós temos que ter um olhar para o tráfico não como algo que está externo ou longe ou distante da nossa realidade, mas ao contrário, o tráfico de pessoas, ele ocorre cotidianamente nos espaços onde nós estamos, na escola, nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas universidades, no nosso bairro. Às vezes é uma prima, uma vizinha, um parente que foi para o exterior e acaba sendo agente de aliciamento. Então, nós temos que ter um olhar educado, um olhar sensibilizado para identificar e para, sem criar zonas de preconceito ou sem impedir as mulheres de viajarem ou sem confundir a questão do tráfico com o mercado do sexo, sem interferir nessas zonas, embora elas estejam muito próximas, mas criar condições para uma prevenção. E essa prevenção ela é educativa, ela tem que ser na ordem da educação, da informação e do apoio. Bom, tá certo, a gente acabou de ver então a entrevista aqui com a professora Angelita Lima, que é da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia e fez parte dessa pesquisa Tráfico de Mulheres em Goiânia, olhares sobre as necessidades das mulheres traficadas. A gente agradece a professora e também a todas as instituições que fizeram parte dessa pesquisa. Então, acho que é importante ressaltar, agradecendo também o espaço do Conexões de vocês, que essa pesquisa ela foi realizada a partir do financiamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal, num convênio com a Prefeitura de Goiânia e a PUC Goiás e a Universidade Federal de Goiás e a Fundação Aroeira, quer dizer, e tivemos o prazer de contar com a parceria com a TV UFG e a Fundação RTVE na produção do vídeo, que é um documentário extremamente importante que nós temos utilizados hoje nesse processo de educação, de sensibilização, de chamar atenção para esse tema. Obrigada, Angelita. Obrigada. Bom, e se você quiser assistir o documentário, é só acessar o canal da TV UFG no YouTube e verei o documentário Encantos e Desencantos em Rede, produzido pela TV UFG. Bom, e você pode fazer parte do Conexões, mandando perguntas, também sugestões de pautas e matérias já prontas para o Conexões. É só aí estar nas nossas redes sociais ou mandar um e-mail para o Conexões. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre o acidente vascular encefálico, conhecido como derrame cerebral. E vai conferir também uma matéria sobre uma profissão ainda pouco conhecida, a do ilustrador científico. Não saia daí, o Conexões volta logo.